Olá, meus amigos. Vamos falar de Umbanda? Estamos aqui mais uma vez trazendo nossos conteúdos e mais uma vez pedindo a vocês que curtam, compartilhem, deixem o comentário de vocês e lembrando sempre que estamos aqui, estamos também no Facebook e no Instagram. Deixa lá o seu comentário, curta e compartilhe. Bem, hoje nós escolhemos como tema para o nosso vídeo doenças espirituais. Será que essas doenças espirituais existem ou não? Bem, na crença umbandista, na nossa crença e na crença espiritualista, de forma geral, acreditamos sim que existem doenças espirituais. E essas doenças espirituais vão além do nosso corpo físico. Ambientes também doentes. Existem ambientes carregados, pessoas carregadas. E isso, para nós, representa doença espiritual. O que é doença? Doença é um desequilíbrio. E onde está desequilibrada espiritualmente, é um ambiente que está doente. Existem áreas das vidas das pessoas que não são seu corpo, que também estão doentes. Existem pessoas que têm a área amorosa doente, pessoas que têm a área financeira doente, pessoas que têm a área dos relacionamentos familiares ou de amigos doentes. Existem pessoas que a doença se apresenta nelas em forma de determinados hábitos que são doença também. Então, existem sim as doenças espirituais. E elas são tão graves quanto as doenças físicas que nós conhecemos. E temos que falar logo a respeito de doenças o seguinte: nós da Umbanda, nós do ramo espiritualista, nós vemos o ser humano em uma visão sistêmica. Nós vemos o ser humano como fazendo parte de um conjunto, onde todas as peças do conjunto é que formam o todo. Quando o assunto é doença, nós somos aqui do Ocidente, e nós do Ocidente aprendemos com a ciência oficial que a visão a respeito de doença tem que ser uma visão alopata. Significa, temos que tratar de sintomas, temos que ver o ser humano como apenas, por exemplo, como uma parte doente. É um braço? É só o braço. É uma perna? É só uma perna. É uma dor de cabeça? É só na cabeça. Mas, no entanto, na nossa visão espiritualista, nós não vemos desse jeito. Nós vemos o ser humano, mas nós, na nossa visão espiritualista, nós não vemos desse jeito. Nós consideramos o ser humano como um conjunto, onde cada parte desse conjunto, quando se junta, forma o todo. Nossa visão é uma visão holopata, quando o assunto é doença. Isto é, interpretando, nós temos uma visão de conjunto. Às vezes, um problema em uma determinada parte do corpo, ela pode estar vindo de outras partes ou de uma área da vida da pessoa que essa parte do corpo seja apenas um símbolo, representando a área que realmente está afetada. Consideramos doença como um desequilíbrio energético. Desequilíbrios energéticos, eles vêm de sentimentos, pensamentos, palavras, e tudo isso junto é que formam o que chamamos de doença. A doença, os sintomas de uma doença são a maneira do corpo dizer que uma determinada área de nossas vidas está com problema. E ainda digo mais, não necessariamente que a área que esteja afetada seja uma área física. Às vezes, um problema na cabeça, ele pode estar vindo de uma área de nossa vida e não de uma parte do nosso corpo. Alguém que esteja assumindo todas as responsabilidades de um grupo familiar, de um grupo espiritual, ou de qualquer coisa, onde esteja carregando todo mundo nas costas, pode muito bem começar a desenvolver problemas de coluna. Alguém que está tendo que pensar por 10. Existem 10 pessoas na casa, mas ninguém faz nada
sem que aquela pessoa decida. Essa grande responsabilidade de estar fazendo uma atividade que era por uma pessoa, ela está fazendo por 10, ela pode estar gerando uma grande dor de cabeça, uma enxaqueca, qualquer coisa desse tipo. Então, as doenças, na nossa versão, elas não são só um sintoma em uma parte do corpo. Elas estão relacionadas a diversos fatores da nossa vida. Hoje, nós vamos dar ênfase a uma das áreas que podem trazer problemas para a nossa vida, para o nosso corpo até, que é a área espiritual. É daí onde vem a história das doenças espirituais. As chamadas doenças espirituais, que acabam se somando, se somatizando em nosso corpo, elas podem vir de todos esses lugares que eu falei, pensamentos, ambientes, outras pessoas que nos relacionamos, mas basicamente elas vêm de obsessores, que são espíritos doentios que estejam entrando em nosso campo magnético. Elas vêm de ambientes carregados, que às vezes pode ser a nossa própria casa, por algum motivo esteja carregada, ou seja carregada. Às vezes vamos morar num ambiente e quando chegamos lá já tem uma energia. Às vezes essa energia não é boa. E essa energia, ela vai nos prejudicar. Às vezes vamos trabalhar no ambiente e a energia daquele ambiente de trabalho não é boa e pode começar a afetar o nosso campo magnético. Porque ao redor de nós existe um campo eletromagnético e é através dele que percebemos que somos afetados por as energias do exterior, de entidades negativas, de pessoas negativas e de ambientes negativos e objetos negativos. Nessa hora que acontece o que chamamos de somatização. A somatização acontece de dois jeitos. Ou a nossa mente reage em forma de doença às situações que estamos vivenciando e manifesta em nosso corpo algo que não seja legal e que a gente está tendo, que está vivenciando, ou que a gente vem remoendo, alimentando, há uma somatização e é manifestado em nosso corpo. Ou então, podemos também absorver energia do ambiente e essas energias provocar doenças em nosso corpo físico. As energias das quais eu falo, repito, podem vir de espíritos, entidades negativas, podem vir de vibrações negativas de outras pessoas encarnadas, podem vir de um ambiente carregado, pode vir de um objeto carregado e por aí vai. E podem também as coisas negativas que estão no nosso campo eletromagnético podem ser também registros da produção de pensamentos nossos. Pessoa que pensa negativo, que pensa em coisas ruins, pode estar produzindo formas de pensamento em seu campo eletromagnético que volta para ela mesma em forma de doença. E o que fazer com isso tudo? É aí onde entra os trabalhos espirituais. Os trabalhos espirituais, eles têm por objetivo reequilibrar o nosso campo energético ou reequilibrar o campo energético de um ambiente. Quando esse reequilíbrio acontece e o problema que estamos vivendo está vindo desse ambiente, ou o nosso próprio campo magnético, está sendo produzido por nós mesmos ou pela intervenção de alguma coisa externa, quando isso se reequilibra, quando esse campo magnético se reequilibra ou se fortalece, o que acontece? Esses problemas vão cessando, eles desaparecem. O bom disso é que tem jeito, são coisas que a gente não pega e algumas pessoas não veem, mas o bom disso é que tem jeito. Quem tiver doenças espirituais ou em ambientes doentes espiritualmente, ou portando objetos, ou fazendo uso de objetos doentes espiritualmente, não se desespere que tem jeito. Mas aí se pergunta, e como é feito esse reequilíbrio energético? Esse reequilíbrio energético é feito com técnicas. Por exemplo, o passe que a gente leva de uma entidade pode promover um reequilíbrio energético.
O benzimento de um preto velho, que é um passe, com as ervas sagradas, promove naquela hora um reequilíbrio energético. O reiki, que é uma forma de passe, promove o reequilíbrio energético. A aplicação das cores na cromoterapia promove o reequilíbrio energético. Agora, essas técnicas funcionam, são tratamentos precisos, são tratamentos que se faz, que funcionam, porém, assim como lá no médico, ambientes que lidam com a espiritualidade, com as práticas espirituais, espiritualistas, acontece aquele cliente que sempre volta. Por que temos o cliente que sempre volta? Seria muito bom se, quando falamos aqui do cliente que sempre volta, fosse aquele cliente que veio, foi atendido e ficou maravilhoso, tudo para ele, ele se curou e ele volta por gratidão. Seria maravilhoso. Mas tem cliente que volta por esse motivo, da gratidão, mas tem cliente que sempre volta também porque ele sai de uma situação, entra noutra. Ele cura uma área, a outra área começa a ter problema. Ele cura uma área, daqui a 3 semanas, ele volta para curar a mesma área, porque adoeceu de novo. Tanto aqui conosco, que lidamos com as coisas espirituais, como lá no médico, lá no psicólogo. Tem aquele cliente que está sempre voltando. E, como eu falei no começo do vídeo, nós vemos o ser humano como fazendo parte de um sistema. Nós vemos o ser humano de uma forma que ele faz parte de um conjunto. E quando nós falamos dos problemas, as terapias breves, imediatas, que é a que se faz num terreiro, que é a que se faz indo no reikiano, que é a que se faz indo no cromoterapeuta, no hipnoterapeuta, e as espirituais também, quando é por coisas espirituais, elas têm uma raiz, e essa raiz é a causa do problema. A medicina ocidental, ela trata sintomas. E nós temos que ter cuidado nos nossos centros de tratamento, na Umbanda, na nossa consulta com a pessoa que nos procura, nós temos que ter o cuidado de não estar fazendo a mesma coisa, tratando só sintomas. Nós temos que ir na causa dos problemas. Quando a gente vai na causa do problema, às vezes aquela pessoa, aquele paciente, cliente, nutente, como queira chamar, ele pode voltar ainda. Por quê? Porque nada garante que a pessoa nunca mais vai ter um problema. A vida é um problema atrás do outro. Mas, no entanto, quando se encontra a raiz de um problema, geralmente a pessoa volta por outra causa e não por aquele problema. Porque quando encontramos a causa, vamos lá na raiz, podemos libertar a pessoa de vez daquilo que fez ela procurar uma ajuda. Quando a gente trata só sintomas, a pessoa vai ficar indo e voltando e não resolve nunca. Por exemplo, quando o problema da pessoa é que ela está convivendo num ambiente altamente carregado, que às vezes pode ser a casa dela, às vezes pode ser a cama dela, e a gente atende a mesma com um passe, reequilibra os chakras dela, o campo energético dela, tudo bem, ela vai para casa muito feliz, mas na próxima semana ela volta. Por quê? Ela voltou para o ambiente, ela voltou para aquele local que está causando o problema nela. Quando a gente detecta onde é o problema, a gente cura, às vezes, um ambiente. Às vezes, a pessoa está precisando de um trabalho espiritual, ela no seu quarto. A pessoa está precisando de um trabalho espiritual, nem que seja à distância, é lá no seu escritório de trabalho. É isso que vai resolver a dor de cabeça dela, a dor nas costas, a dor nas pernas. Ou o problema até em um órgão. Existem casos extremos onde a gente tem que ser sincero com a pessoa, olha, a solução do seu problema é você sair daquele ambiente. Porque existem ambientes inacessíveis. Às vezes o problema é seríssimo lá no trabalho dela e nós não podemos ir lá fazer um trabalho de limpeza. E às vezes é tão sério que um trabalho à distância não vai funcionar. E quando é provocado por ambientes, tudo bem. Agora, existe uma coisa que é a mais séria que eu vou dizer nesse vídeo.
boa parte dos problemas de saúde ou das áreas da vida das pessoas, o ambiente contaminado, poluído e negativo, não é a casa dela, não é a cama, não é o ambiente de trabalho, é a cabeça dela. Quando o problema da pessoa, quanto mais próximo, mais grave. Porque quando é na cabeça dela, vai ter que ter nessa pessoa uma mudança de hábitos. E hábitos, como nós sabemos, são coisas que conseguimos sim mudá-los. Mas não é fácil. As pessoas não querem se desapegar das coisas às quais elas estão habituadas. A própria mente da pessoa quer que a pessoa continue na área onde ela já está. O que é esse aprisionamento que provoca doenças, que provoca problemas nas diversas áreas da vida das pessoas? A forma como elas pensam. Uma pessoa que só pensa coisa ruim, que vai acontecer consigo ou com os outros, ou propositalmente só pensa em coisas ruins para os outros, essa pessoa está acumulando doenças em si e vai continuar acumulando. Algumas podem ser até graves. A pessoa que está presa em crenças ruins, ela está cavando um mar de problemas para as vidas delas. É na mente da pessoa onde são gerados os diversos acontecimentos da vida das pessoas. Tem pessoas que trazem crenças de outras vidas, crenças negativas. Porque nós sempre trazemos crença de outras vidas. Nós estamos aqui hoje aperfeiçoando o que nós aprendemos lá atrás, adquirindo mais bagagem, que vai ser aperfeiçoada mais na frente, e a vida é isso, é uma continuidade. Mas o que acontece na realidade é o seguinte: vamos ver o que é que nós estamos tendo em nós como bagagem. Bagagem de pensamentos, que geram palavras, que geram emoções, que geram comportamentos e que geram os acontecimentos da nossa vida. Já é antigo esse jogo de palavras que eu estou usando agora, não foi criado por mim. Pensamentos geram sentimentos, tudo junto geram palavras e tudo junto geram emoções, sentimentos, emoções, e tudo junto geram a sua realidade. Tem uma ordem para isso? Não. Não. Tudo isso se mistura e gera a minha e a sua realidade. Se eu só falo coisas negativas, eu também só penso coisas negativas. Se eu só penso coisas negativas, eu vou ter ações negativas, eu vou atrair ações negativas. E o primeiro local afetado disso é meu corpo e, em seguida, as áreas da minha vida. Há pessoas que não conseguem ter saúde. Como eu disse ainda nesse vídeo, saem de um problema de saúde e entram noutro. Às vezes elas estão com mais de 2 problemas de saúde ao mesmo tempo. Elas vão no médico hoje para uma coisa, na próxima semana para outra, na outra semana para a mesma coisa que ela foi antes, e assim elas estão com a saúde delas, sempre assim. Pois eu digo, quando isso acontece continuamente, a responsabilidade é da pessoa. Ah, mas eu não pedi para adoecer. Você não pediu para adoecer. Mas a forma como você pensa, você fala e você age está trazendo, alimentando, fermentando em você um estado de saúde prejudicado, um estado de saúde decadente. Há pessoas que nunca se firmam no relacionamento, enquanto há outras pessoas que têm relacionamentos duradouros. Ou se firma num e pronto. Ah, eu tentei uma vez, tentei outra vez, tentei com fulano, com beltrano, tudo. Quando isso se repete, a culpa é da pessoa. Ela está tendo nela alguma crença que faz ela ter determinados discursos, que faz ela ter determinados padrões energéticos, que faz com que os relacionamentos dela não deem certo. Ela sai de uma roubada, entra noutra. Há pessoas que não se firmam em relacionamentos com a família de forma alguma. Ah, mas eu brigo com a minha mãe, brigo com meu pai, com a minha tia, você briga com todo mundo, está errado.
E o problema é em você. Todos os meus colegas de trabalho, eu briguei com fulano, com Beltrano, não sei o quê, só me dou com um, só me dou com outro, quando geralmente você se dá com um que tem o mesmo problema que você, a energia se torna a mesma. Quando você não se dá com ninguém, tudo resta só aquele um, aquele dois, o problema é com você. Ah, eu não me firmo em emprego. Acaba arranjando um emprego, aí quando está tudo quase dando certo, acontece uma coisa, eu não vou. Quando eu vou e assino minha carteira, na próxima semana eu adoeço. Na próxima semana meu filho adoece, eu tenho que ficar cuidando dele. Aí eu já falto, aí eu já sou botado para fora. O dente dói, a perna vira. O problema está em você. É claro que você vai duvidar disso agora. Mas isso aí, como é que você vai entender se eu estou falando de campo energético que é produzido por você através dos seus padrões de pensamento, através do que você fala, através do que você sente. E o que você sente é por causa do que você fala. E o que você fala é por causa do que você pensa. E o que suas emoções, ela vem da soma de tudo isso, e tudo isso junto gera sua saúde e os seus relacionamentos. E a Umbanda entra nisso como? Fazendo reajustamento energético através de técnicas e práticas, através de movimentação de energia. E digo, é um trabalho de terapia breve, precisa, que funciona hoje em você, porque é a movimentação energética que pode te garantir uma semana ou 2 ou 3 no máximo de bem-estar e da coisa dando certo. Só que ninguém quer que a saúde, os relacionamentos ou a coisa em si, seja ela qual for, dê certo uma semana, 2 ou 3. A gente quer se firmar na vida e nós entendemos que problemas existem e vão sempre acontecer. Mas ninguém quer estar num trem de problema. Passou um vagão, chegou outro, passou um vagão, chegou outro, conserta um, o outro está com defeito. Ninguém quer estar nisso. E não é normal estar nisso. Ninguém quer estar se equilibrando em cima de uma mesa de 4 pés, onde um está sempre quebrado. E a mesa conserta um, o outro está dando defeito. Ninguém quer isso. E o que fazer para entrar numa linha reta, para ir tendo problemas sim, porque todo mundo vai ter problema até morrer, mas pelo menos normalizar a vida, ter um emprego contínuo, ter um relacionamento que prospera e que vai, e que não é tão atropelado, ter uma saúde onde vai chegar o dia que tem um problema, mas a gente não vai ter isso como a nossa rotina, vai ter um problema aqui e acolá, uma vez por outra. Que é normal, nós somos seres humanos. Nós estamos num planeta de provas e expiações. O que fazer? Bem, a terapia breve dos terreiros, ou de qualquer terapeuta que mexe com energias, vai aliviar o seu problema e lhe deixar numa posição confortável. O restante não é o terapeuta, não é o espírito, não é o preto velho, não é o pai de santo, não é o médium, não é ninguém, é você. Depois de você se equilibrar na emergência, o resto é com você. E o que você deve fazer? Quando você mudar a sua forma de pensar, de falar, de sentir, a de sentir como é que eu mudo? Quando eu mudo a de falar e a de pensar. A outra muda automaticamente. Ninguém manda no que sente, mas você manda no que pensa e você manda no que você fala. E você melhorando isso, você gera bons sentimentos, bons pensamentos. Quando você melhora essas 3 coisas, sua saúde física e o mundo ao seu redor melhora. E quando você mantém essa melhora de padrão de pensamento, de padrão de palavras, de padrão de emoção, de padrão de sentimentos, sua vida se equilibra e você segue prosperando, amando e sendo amado, tendo bons relacionamentos, sua vida passa a dar certo. Se você entrar para uma religião, por exemplo, vai lá, se batiza, entra na ritualística de iniciação, faz e acontece. Mas se não mudar a sua forma de pensar, de ver o mundo, de enxergar as situações, aquilo ali vai ser uma coisa que vai funcionar só uns dias. Você pode alcançar essa luz da mudança em sua vida
até sem se agregar a nada espiritual, mágico. Eu não vou puxar a sardinha para a minha religião agora. É claro que lá as pessoas se equilibram sim. Agora lá e nos outros locais, elas se equilibram. E o equilíbrio permanece se elas resolverem mudar dentro delas, de dentro para fora. Mudar os pensamentos, mudar as emoções, mudar os sentimentos, mudar o que elas falam. É isso que vai produzir pessoas felizes, pessoas ajustadas, pessoas sadias, pessoas com relacionamentos sadios, pessoas prósperas. Aí é que você vai encontrar pessoas. Eu estou querendo dizer com isso, pessoas vão virar milionárias? Talvez, que virem. Mas pelo menos uma coisa eu garanto. Quando acontece esse ajuste energético de pensamentos, atos e palavras, não sei se vão ficar milionárias, mas pelo menos vão ter uma vida financeira digna. Vão viver dignamente. Então, a saúde, a doença, a mudança, curar os ambientes, curar a saúde física, curar os relacionamentos, curar a sua vida. O plano espiritual, a Umbanda lhe ajuda sim. As técnicas funcionam sim. Agora, o segredo está em você. Se você mudar, o mundo vai mudar ao seu redor. Muito obrigado. Oxalá abençoe a todos. Muito axé.